Olá, pessoal, vamos que vamos com mais um episódio do Bora Trabalhar. Esse é o seu podcast de carreiras e oportunidades. Hoje eu vou receber aqui no nosso programa a Tami Jéssica, que é representante do SBET. O SBET é um agente integrador de estágios, qualificadora de jovem aprendiz. É uma instituição sem fins lucrativos que faz um trabalho excepcional. E hoje a Tami vai trazer aqui para a gente tudo que o SBET tem a oferecer para os nossos jovens. Você que é pai, você que é mãe e quer ajudar o seu pequeno, o seu eterno pequeno, a sua eterna pequena a entrar com o pé direito no mercado de trabalho, fica atento que hoje a gente vai trazer informações muito preciosas. Como vai, Tami? Tudo bem? Tudo ótimo, César. Obrigada pela oportunidade. Ok. Me faz o seguinte, Tami, me explica um pouco sobre o que o SBET oferece hoje para a sociedade. Hoje fazemos a inserção de jovens no mercado de trabalho através do programa de estágio, através do programa Jovem Aprendiz. E um ponto que é muito importante que a gente faz, que não deixamos de fazer porque ajuda muito, é uma orientação profissional. Então, todos os jovens que a gente vai encaminhar para as empresas, eles passam antes por uma orientação profissional. Nessa orientação profissional, abordamos as questões de explicar o que é o estágio, explicar o que é o jovem aprendiz e o principal, porque para você conseguir uma oportunidade, você precisa estar preparado. E nessa preparação, a gente vai estar falando do ponto principal, que é um currículo bem elaborado. Então, a gente dá dicas de como que esse currículo tem que ser montado, as informações que tem que constar neles e que não pode faltar de jeito nenhum, porque senão seu currículo ele acaba sendo descartado e não é visto. Então, com isso, diminui as suas chances de ser escolhido num processo de seleção na parte de triagem desse currículo. Então, a gente dá dicas desse currículo. Logo depois, a gente vai estar falando, abordando como se portar numa entrevista, a questão da pontualidade, né, que é mega importante. Imagina, se na entrevista você já chegar atrasado, ali você já pode ter uma chance de não conseguir aquele emprego, porque o empregador ele quer um colaborador que seja pontual, é um ponto muito importante. A gente vai dar dicas de vestimenta, a gente vai falar sobre um autoconhecimento. Então, a gente vai lá e entra num tema sobre autoconhecimento, onde ele tem que se conhecer. Então, a gente faz as perguntas para o jovem. Você já parou para se analisar, pensar, quem sou eu? Quais são seus pontos fortes? O que você tem que melhorar? O que você quer para agora? O que você quer a médio prazo? O que você quer a longo prazo? Você tem que ter uma expectativa de carreira e de vida. Então, a gente explica isso, dá essa orientação para o jovem, porque os jovens eles vêm só querendo assim, eu quero trabalhar porque eu quero o dinheiro para poder comprar um celular novo, porque a minha família não pode me dar no momento, eu quero comprar uma roupa. Então, na maior parte, vem com essa parte do dinheiro, mas ele tem que ter ali já uma expectativa de carreira, porque a empresa, né, ela quer um profissional que queira, às vezes, crescer. Você inicia como estagiário, como jovem aprendiz, mas você tem a oportunidade de crescer na empresa, de manter ali como funcionário. E junto a isso também reforçar a importância de continuar os estudos, né? De depois que concluir o ensino médio, você continuar e entrar numa graduação. Então, com isso, até o SBET está muito envolvido e lançando um projeto que daqui a pouco vai estar já iniciando ainda esse ano um projeto que a gente vai ajudar jovens de vulnerabilidade para essa inserção na graduação com um pré-vestibular social. Então, a gente também está com mais essa frente, mais esse projeto aí para sair esse ano, que eu acho que vai ser muito bacana, porque no programa Jovem Aprendiz você tem ali o curso técnico profissional para o jovem, que vai estar ali atuando na parte prática e na parte teórica, mas a gente também quer enganjar esse jovem para continuar ali os seus estudos, para poder crescer profissionalmente, porque você entra como estagiário de nível médio, não o de nível superior ainda, mas entra como jovem aprendiz, estando ainda no ensino médio e ter aquela perspectiva de que você pode sim entrar numa faculdade, você pode sim entrar numa graduação para que você possa crescer na empresa, depois virar um assistente, um auxiliar, né? Então, é essa vertente que a gente está fluindo aí para poder inserir ainda mais jovens no mercado de trabalho, com que esse social seja ainda mais implantado para os jovens que precisam de vulnerabilidade. Perfeito. Bom, você colocou aí uma série de flancos que eu achei espetacular. Vocês vão pegar aquele jovem que está em situação de vulnerabilidade, Exato. Vão começar com ele desde a parte do autoconhecimento. Muito importante que essa questão de autoestima hoje faz uma diferença muito grande até no desempenho da pessoa. E também tem essa questão também da permanência
dentro do ambiente acadêmico, né? Que é continuar estudando. Isso aí faz toda a diferença. A educação continuada hoje é uma exigência, não é mais um diferencial. E me diz me tira uma dúvida. Hoje o jovem que vocês recebem, na grande maioria dos casos, ele ainda está escolhendo a profissão pelo valor da promessa salarial, pelo piso, ou ele hoje está mais voltado para as questões de vocação? Eu sinto que o jovem hoje está muito imediatista, ele pensa só no agora, ele não está pensando no futuro. E isso que a gente tenta ali promover neles até quando eles entram no programa. Porque são várias áreas, vários cursos que é oferecido, porque o jovem aprendiz, você vai estar atuando na parte prática e a teoria ela é voltada para essa parte prática. Então, hoje, por exemplo, a gente tem ali o jovem aprendiz auxiliar administrativo, um jovem aprendiz de varejo, de logística, de produção. Então, ele ainda não está focado diretamente para a área que ele pode seguir de carreira. Então, é como um pontapé inicial para poder estimular, para ele ter... Eu entendo assim que eu passo, né, para o jovem, para ele saber que com aquele início ali, ele pode investir nessa carreira, né? Então, a maioria dos jovens, eles estão estudando, estão no ensino médio, porque é a partir de 14 anos, né? Então, às vezes, está no fundamental, indo para o médio, e pode ter concluído o ensino médio, o jovem aprendiz. O estágio que é diferente, né? Porque no estágio você tem que estar estudando. Então, você tem que estar ou no nível médio, técnico superior. Então, quando você pega um estagiário de nível superior, aí sim, que aí ele está ali fazendo a sua graduação, fazendo a administração, então ele vai procurar um estágio na área administrativa porque ele já quer entrar na área. Ele faz recursos humanos, então ele já quer procurar um estágio na área de recursos humanos porque ele já quer estar na área e seguir aquela carreira, né? E um ponto até importante, quando a gente falou do caminho do autoconhecimento, queria voltar um pouquinho, é que o jovem, como ele é muito imediatista, ele não tem essa visão muito de futuro, os jovens que a gente pega muito, por ser de vulnerabilidade, de estar num momento que ele está pensando só ali no agora. E a família está trabalhando, está fora e não tem aquele tempo para poder chegar e falar, meu filho, então, o que você quer para sua carreira? Não são todas as famílias que vai ter esse tempo, porque está todo mundo muito tempo fora de casa para trazer o sustento para casa. E o jovem, ele quer trabalhar para ter aquele dinheirinho dele e não precisar contar com os pais e ter a sua independência financeira. Então, a maioria quer independência financeira. Para ontem. Que é a independência financeira, quer ter uma primeira experiência, então, independente do local, por quê? As empresas, você é jovem, a sua dificuldade é conseguir o primeiro emprego, né? E as empresas, muitas, exigem experiência. Então, o programa de estágio, o programa Jovem Aprendiz, vem para isso, para que dá oportunidade para esses jovens de ter a sua primeira oportunidade sem ter a experiência exigida, onde você vai ali na prática aprendendo. E o bacana é que as empresas têm que, assim, pegar e abraçar muito esses programas, porque você vai moldar aquele funcionário da sua forma. E você pode ali, eu tenho vários cases de sucessos, onde as empresas, o jovem começa ali como um jovem aprendiz e hoje é gerente numa instituição financeira. Começou como jovem aprendiz, então você consegue sim moldar ali aquele jovem e trazer um grande profissional para sua empresa. Já posso falar de um case de sucesso muito bacana? Lógico, é. Eu tenho um case de sucesso muito bacana dentro da nossa instituição, que é o caso de um estagiário. Ele começou como estagiário na área de comercial, né, de prospectar, de trazer clientes para a empresa como estagiário ali, ajudando ali internamente. E depois de estagiário, ele conseguiu ser efetivado em pouco tempo, virou assistente de aprendizagem, depois ele virou supervisor nacional de aprendizagem e depois ele virou coordenador. E hoje ele é superintendente da instituição. Isso muito jovem, ele tem 35 anos, 36, bem jovem, mas ele começou lá atrás, no estágio, e está como superintendente na instituição. Então, assim, é um case de sucesso muito bacana, que se a empresa não tivesse dado aquela oportunidade, né, com o estágio, teria perdido, às vezes, né, aquele potencial ali. A mesma coisa jovem aprendiz, que eu acho muito bacana no jovem, é que, por exemplo, como a gente estava falando, né, de questão de carreira. Eu tenho um caso de um jovem, né, em 2011, que ele queria uma vaga, conseguiu uma oportunidade de logística. E lá nessa empresa, trabalhando na área de logística, que era um ramo farmacêutico, ele gostou muito, e gostou muito do curso, do que ele estava vendo naquele curso técnico profissionalizante. Então, quando ele teve que pensar em qual carreira, qual formação, graduação fazer, ele foi fazer o curso de logística. E com isso, a empresa também gostou, porque ele teve aquele impulso de ficar na área. Ele foi efetivado
na empresa. E eu encontrei com ele há pouco tempo, isso foi em 2011, encontrei com ele, deve ter uns 2 anos, e ele está como coordenador nessa mesma empresa, na área de logística. Então, assim, dá para reter grandes talentos. E as empresas têm que abraçar muitos programas, porque é uma forma de você ver se aquele profissional vai ter aquele potencial e você trazer cada vez mais sangue novo também, né? Eu acho que é bacana isso. Sem dúvida. Me tira uma dúvida. Hoje o SBET ele está atuando em quais regiões? É a nível Brasil, Rio de Janeiro? Como que vocês estão hoje? O SBET está a nível Brasil, do sul ao norte e nordeste. Vou dar alguns exemplos que eu sempre cito também quando eu dou orientação para os jovens e que todo mundo cita, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente não tem só Rio de Janeiro, capital, nós temos outros municípios. São Paulo também, que é onde tem vários municípios. Inclusive, a gente está com um projeto de expansão esse ano e a gente tem 6 polos novos para abrir e 5 são em São Paulo. Então, está com forte crescimento em São Paulo e um polo novo também vai ser no Ceará. Então, a gente está no Sul, em Curitiba, nós estamos em Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Maranhão. Então, a gente está aí expandindo, crescendo cada vez mais no Brasil todo, atendendo com o programa de estágio, jovem aprendiz, a orientação profissional, que é para inserir esses jovens cada vez mais no mercado. Maravilha. E uma questão, a gente observa em várias situações que a gente tem também aquele jovem que muitas vezes mal concluiu o ensino fundamental. Existe alguma coisa, mesmo que seja um projeto embrionário do SBET para atender essa demanda? No momento, não. A gente está pensando na questão da graduação, mas a sua fala foi bem bacana, né? Como a gente está sempre para poder atuar com o programa de aprendizagem, com o programa Jovem Aprendiz, nós temos que estar envolvidos e com certificações no CMDCA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, e o CEMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, por sermos uma instituição sem fins lucrativos de assistência social, a gente tem que estar sempre voltado para ações que ajudem a sociedade. E essa sua dica aí é bem bacana, que com certeza eu vou levar lá para a superintendência, porque a gente sabe que muitos jovens acabam não continuando os estudos, né? E o próprio programa, quando a gente chega na comunidade, porque nós fazemos esse tipo de visitas também, de ir até as comunidades para falar do programa, e um dos pontos cruciais para você fazer parte do estágio do Jovem Aprendiz, você tem que estar estudando. Então, você tem que estar matriculado, cursando e frequentando. É uma das iniciativas muito importantes. Se você parar de estudar, vamos supor, já aconteceu do jovem, está estudando, entra no programa, e aí ele fica focado no trabalho e para os estudos, e não pode. Porque se ele parar, ele acaba sendo desligado do programa, porque uma das premissas principais é você continuar os estudos. A ideia não é você focar só no trabalho e abandonar os estudos, é você conseguir fazer concomitante. Por isso, a carga horária é reduzida, para o jovem conseguir conciliar o trabalho com os estudos e não prejudicar nos estudos. Então, quando a gente chega na comunidade e fala que ele pode ter uma oportunidade de emprego registrada na carteira, formal, com curso de aprendizagem, eu gosto muito de falar que o jovem, eu falo assim, onde que você vai trabalhar e você vai ser pago para fazer um curso? Normalmente, se você for fazer um curso auxiliar administrativo, um curso técnico, você vai pagar de 280, 300, 400, dependendo do local. E no Jovem Aprendiz, você recebe salário para, ao invés de ir na empresa um dia na semana, você ir para esse curso técnico profissional e recebe a certificação no final. Então, você acrescenta no seu currículo aquela experiência prática da empresa, que é o que o jovem precisa, ter a sua primeira experiência de carteira, tudo direitinho, e ainda tem a parte de colocar lá no seu currículo daquele curso técnico que você fez, administrativo, logística, o curso que você tiver feito na instituição. Então, quando a gente foca nisso para o jovem, ele vai pensar, poxa, vou voltar para os estudos. Eu já peguei muitos jovens que tinham parado os estudos e a gente fala, olha, para você conseguir, você precisa voltar. E aí ele vai lá e se matricula. E diariamente eu tenho pego isso, porque eu estou atuando muito com empresas a nível Brasil e tem chegado bastante ofertas de emprego, e quando eles conseguem, esses jovens, a gente tem que pedir, né, a comprovação da escolaridade, e a gente pega uns jovens que não se matricularam nesse ano de 2024. E aí a gente fala, você precisa se matricular. Então a gente está conseguindo trazer os jovens de volta para se matricular para a escola e ele saber que ele precisa concluir. E aí quando ele está no programa, que ele está ali no curso, os instrutores, eles estão o tempo todo incentivando de que tem que focar nos estudos, né? Isso aí que você comentou é uma frequência bem corriqueira, né, nas instituições de ensino.
Eu já observei muito isso, alguns professores também comentam comigo que o aluno consegue o estágio, ele para de estudar. Automaticamente ele tem que ser desligado do estágio. Não existe estágio de ex-estudante. O estágio é uma ferramenta para o estudante. Exatamente. Existem empresas que acolhem um estudante que acabou de concluir o curso, mas ele tem o que oferecer. Ele tem uma formação com período pedagógico concluído e ele vai apenas fazer o estágio. Existe essa possibilidade também. A lei permite. No entanto, existe uma questão. O aluno tem que ter, de fato, o vínculo acadêmico. Senão, ele não tem como estagiar. É porque o estágio é vinculado à instituição de ensino, né? Ele é ali a base curricular. Você tem o estágio obrigatório, que se você não conclui a sua graduação se você não fizer aquele estágio, e tem o estágio não obrigatório. Então, ele tem que estar estudando porque a instituição de ensino, ela vai acompanhar o seu estágio do início ao fim. Então, você também vai estar fazendo ali um estágio, atuando na área que você está estudando na sua instituição de ensino. Então, não tem como, você tem que estar ali estudando, tá com aquele viés. E no Jovem Aprendiz, por exemplo, quando você começa no ensino fundamental, você não pode, concluir o ensino fundamental, não vou me inscrever no médio, não. Só se você tiver concluído o nível médio, aí pode continuar sendo Jovem Aprendiz. Agora, você não pode, concluir o ensino fundamental, não preciso ir para o médio, não. Você tem que concluir o fundamental e já se inscrever no ensino médio para poder continuar sendo um Jovem Aprendiz ou sendo um estagiário, porque tem estagiários de nível médio, né? Não tem só o de nível superior e o de nível técnico. E quando conclui o ensino médio, ele pode ser ali o Jovem Aprendiz. Ok. E qual seria a idade mínima para ingressar num programa de estágio e para ingressar num programa de Jovem Aprendiz? Existe uma diferença? Sim. Explica pra gente isso. Sim, sim. O estágio é a partir de 16 anos, tem que estar no nível médio, técnico ou superior. O Jovem Aprendiz não tem limite de idade, tá? E o Jovem Aprendiz é de 14 a 24 anos. Então, a partir de 14 anos, você já pode ser jovem aprendiz, né? A lei da aprendizagem, ela veio para poder reduzir essa idade, né? Porque o jovem, ele só era de 16 a 18 que podia ser jovem aprendiz. E aí, com a lei, a partir de 14, tudo com respaldos dentro da CLT. Mas como a lei da aprendizagem tem algumas particularidades, tem que ser seguidas também, por você ter ali que seguir o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e Adolescente, porque menor de 18 anos tem várias restrições de trabalho. Você não pode ter um menor de 18 anos atuando com trabalho insalubre, atuando com trabalho noturno. Por exemplo, no Jovem Aprendiz, eu não posso ter um jovem aprendiz atuando na área de logística de um local que vai ter perigo. Eu vou botar ele na logística de controle de entrada e saída no local sem perigo, porque ele é menor de idade. Já o maior, eu poderia colocar em qualquer área ali do entrada e saída que não teria problema. Então, tem esses respaldos também que a gente tem que levar em consideração, de ter esse cuidado, né, do empregador ter esse cuidado de quando coloca o jovem aprendiz menor de idade, não esquecer que ele tem as suas restrições. Eu não posso botar um menor de idade para trabalhar no posto de gasolina, um de 18 anos para cima eu já posso ter. Então, assim, essas são as faixas etárias e também quis dar esse alerta aí da questão de seguir também o ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que entra nessa questão também da escolaridade, dele ter direito aos estudos, continuar, de estar matriculado, né? Então, é bem bacana. Perfeito. E uma questão, qual a taxa assim, de desistência? Existe desistência dos jovens que ingressam nesses programas? Não é desistência, né? O jovem, ele pode pedir o desligamento a qualquer momento do programa. Mas a maioria das vezes ele pede o desligamento porque ele consegue algo melhor. Ele não pede o desligamento para poder não fazer nada. Então, às vezes, o jovem ele pode não estar muito satisfeito na empresa com alguma situação que esteja incomodando, mas ele só vai sair quando ele consegue uma outra oportunidade. Nunca peguei um caso do jovem falar, vou pedir o desligamento e não vou fazer nada. Ou é pedir o desligamento para algo melhor, ou é porque não está conseguindo conciliar com os estudos, que não foi muito bem, então prefere, né, focar ali nos estudos, a família, não, pode ficar, foca nos estudos e depois você volta a trabalhar, porque dá tempo, né? É até 24 anos, então até 22 anos ele consegue entrar num programa e concluir, porque o programa Jovem Aprendiz você vai ter um contrato com um tempo de 1 ano e 3 meses aproximadamente, ou de 2 anos, vai depender do tempo que você vai ter ali na vaga, se é de 4 horas por dia ou de 6 horas daquele contrato, então até 22 anos você consegue entrar. Então dá para concluir também os estudos e depois entrar num Jovem Aprendiz. Bacana. Uma outra questão, muitas vezes as empresas elas se tornam um tanto quanto resistentes a esses programas por conta de exigências legais e alguns riscos jurídicos também. Como que você tranquilizaria hoje uma empresa, um empresário, um gestor, para que ele se abrisse
ao programa de Jovem Aprendiz, por exemplo? O que você teria para dizer a esse empresário? Tenta abrir essas portas aí pra gente. Não, o primeiro ponto que eu já vou falar aqui, que muitas empresas às vezes não sabem, tá? Toda empresa acima de 7 funcionários de grande porte, ela tem a obrigação legal de contratar Jovem Aprendiz. Você tem uma cota de aprendizagem para colocar, que é no mínimo de 5% do seu quadro e no máximo de 15%. E aí, a empresa ela tem esse receio, né, por ter que contratar um jovem, mas se você seguir a lei, fazer tudo direitinho, você não vai ter nenhum problema. E uma questão que eu acho bacana, no caso da entidade qualificadora como o SBET, né, como a nossa atuação, é que a gente é muito parceiro dos nossos clientes. A gente está ali o tempo todo à disposição para poder tirar todas as dúvidas que ele precisar. Então, às vezes, tem ali a lei para ele seguir, uma cartilha para ele tirar as dúvidas, mas o cliente está com alguma dúvida de uma situação que aconteceu, ele vai procurar alguém do SBET e a gente vai dar esse suporte para ele. Então, ele sempre nos procura para poder tirar a dúvida no decorrer do programa, mas antes a gente também já faz aquela orientação toda, porque é só você seguir o que você já segue com os seus outros funcionários. Não vai ser diferente. Só tem pequenas particularidades, que são a questão de você não deixar passar alguns pontos da lei, que são a questão de jovem aprendiz não pode fazer hora extra, não pode fazer compensação de horas. Tirando isso, você está lá com o jovem, trabalhando dentro do horário, fazendo as atividades que você aplicou para que ele faça, tá pagando o salário direitinho, tudo, você não vai ter problema. O jovem ele vai ser grato de ter tido aquela oportunidade e você não vai ter nenhum problema. E o jovem pode ter certeza que ele contribui muito ali na empresa, ele ajuda muito, é uma força de trabalho que vai contribuir muito. E às vezes a empresa acha que não, eu vou colocar esse jovem aqui, eu não sei onde que eu vou colocar, eu não tenho tempo de treinar. Mas o jovem ele é esperto, ele vai acompanhar, ele vai observar e vai conseguir aprender e te ajudar. Né? A empresa fala, onde que eu vou colocar esse jovem? Aí a gente sempre dá também umas dicas, né? Conhece o ramo da empresa e fala, olha, você pode colocar em tal setor para fazer tais e tais atividades. A gente vai dar esse suporte, esse acompanhamento, né? Então, é bem tranquilo. O empresário ele tem que abrir essa mente, porque aquele jovem vai ser um potencial da sua empresa, com certeza. Perfeito. Uma questão, a gente ouve muitas pessoas dizerem isso, jovem aprendiz é meio melindroso e a gente quer quebrar esse tabu, né? No caso, se por exemplo, uma empresa contrata uma jovem para um programa de jovem aprendiz, uma jovem dos seus 16, 17 anos, essa jovem engravida, você saberia explicar para a gente quais os direitos que ela tem dentro desse programa Jovem Aprendiz? Claro. Então, a Jovem Aprendiz, o contrato de Jovem Aprendiz é um contrato de prazo determinado, que você inicia já sabendo o seu término e não pode estender. E a exceção é para o caso de aprendiz gestante, que ela tem a sua estabilidade. Então, se essa aprendiz ela engravidar, ela vai ter os mesmos direitos que o outro funcionário tem, como a gestação, onde ela vai ter os seus 4 meses de licença e seu 1 mês a mais quando retorna da licença de estabilidade. E aí só depois que o seu contrato é rescindido, caso esse período ultrapasse os 2 anos do contrato daquela jovem. Aí a gente faz um termo aditivo. Então ela vai ter todo seu aparato legal, vai receber ali, vai continuar recebendo enquanto estiver de licença, igualmente uma funcionária normal. Ok. No caso, em relação às jovens, acontece isso. Em relação aos jovens, os rapazes, existe aquela questão. Eu, particularmente, penei enquanto eu não consegui o meu certificado de reservista. Enquanto eu não resolvi a minha vida com quartel, eu devo ter passado nos 3 processos seletivos e não fiquei em nenhum. Porque você é uma bomba relógio, cara. Você, enquanto o quartel não resolver a tua vida, não tem como fazer nada por você. E, assim, a gente fica um tanto quanto desolado, né? E meu pai era deficiente visual, eu precisava botar alguma coisa dentro de casa, tinha que fazer as coisas acontecerem. E a gente fica um tanto quanto desesperado quando vê que as coisas não estão acontecendo. O que acontece? Quando o jovem, assim, ele não tem o certificado de reservista em mãos ainda, o que pode acontecer? Então, realmente, quando você completa 18 anos, na hora de fazer o processo de admissão na empresa, você passou no processo seletivo e faz a entrega de documentações. Essa empresa, ela exige o certificado de reservista com a baixa do Exército. Então, o que eu gosto muito de falar quando eu pego jovens menores de 18 anos é que às vezes o jovem ele espera, tem jovens, né, que espera fazer os 18 anos para dar entrada, e você não precisa esperar os 18 anos. Você pode fazer com 17,5. Você vai lá, dá a entrada, porque aí todo o processo de ficar se apresentando, voltando, até pegar o definitivo da baixa, você já completou os seus 18 anos e já vai ter. Antes de 18 anos não é exigido.
só a partir de 18 anos. Então, realmente é um problema que ocorre, mas que você pode, às vezes, suprir conseguindo um estágio de nível médio. Porque no estágio não exige o certificado, não tem nenhum problema, porque o vínculo empregatício é através de um termo de compromisso, não é na carteira. Então, a rescisão por ambas as partes ela é muito mais simples. Então, a gente dá a oportunidade para o jovem, pelo menos, se ele não conseguir uma oportunidade de jovem aprendiz, dele conseguir uma oportunidade de estágio. E aí, quando ele consegue a baixa, logo ele já vai estar conseguindo a oportunidade. Mas é um recado muito importante esse, de com menos de 18 anos, fez 17, já falar com seu filho, vai lá, filho, vamos dar entrada no certificado, porque o processo é demorado, não é algo que é rápido, às vezes você já tem ali a baixa, só que para ir pegar o documento também leva meses. Então, quanto antes você dá a entrada, melhor. Perfeito. Aí que vem aquelas questões, né? A família tem que ter uma condição de lidar com o seu jovem nesse momento tão complicado. De orientar, né? E a gente vê o jovem completamente perdido, não sabe onde vai, não sabe o que vai dizer e, assim, a coisa realmente fica bem complicada. Uma coisa que eu vi de diferencial no SBET é justamente essa questão da orientação. Sim. Discutir a vida dele não só no agora, mas dali para frente. Eu queria que você detalhasse para a gente como que o SBET faz isso. Vocês têm psicólogo? Como que é esse processo? Então, quando o jovem ele já inicia, né, toda a nossa equipe ela é composta, além de você ter o instrutor, você tem um acompanhamento, né? Nós temos que ter uma equipe com assistente social, com psicólogo se precisar, até porque hoje o que acontece fora do trabalho ou dentro do trabalho interfere muito e a gente está com casos de muitos jovens tendo problemas de ansiedade, né? Não só jovens, como toda a população, acredito que depois da pandemia aumentou muito, então isso acontece muito com os jovens, então a gente tem que ter esse apoio para dar para o jovem, porque às vezes ele está ali na sala, o professor identifica que ele não está bem, então precisa que alguém chame esse jovem para conversar, para orientar, para encaminhar, para dar todo esse suporte. Então a gente tem sim na equipe profissionais capacitados para poder dar esse suporte para o jovem, não tem como. Ok. Quando acontece, por exemplo, esse jovem está numa situação assim bem complexa. Por exemplo, um jovem aprendiz, isso eu digo para você porque é uma realidade recorrente, né? A gente tem hoje jovens aí de 17 anos que já têm 2 filhos. Como que o SBET auxilia essa demanda de jovens que já se encontram com uma grande responsabilidade, muitas vezes sem nenhuma formação ou qualificação e que, diga-se de passagem, né, já tem até risco de responsabilidade penal por conta de pensão, de uma série de coisas. Como que o SBET lida com esse público? Então, a gente tem pego até recentemente casos, né, de jovens com 16 anos sendo pai, então toda aquela preocupação, e aí a preocupação dele é justamente essa, dele não perder a oportunidade. Porque também tem, quando você entra no programa, se o jovem não fazer o programa com zelo, diligência, que está ali prescrita no contrato, e ele não tiver um comportamento adequado, ele pode ser desligado do programa. Então, esse jovem que tem uma família, é um jovem que vai se preocupar mais, de dar o seu melhor, justamente para conquistar aquela empresa e ele manter o seu emprego quando acabar o programa de aprendizagem, né? Então, o SBET, ele vai estar ali abraçando porque o jovem precisar. O jovem chega com a demanda e a gente vai estar ali para orientar, para encaminhar, porque é o que você falou. Muitas vezes esse jovem não tem essa orientação em casa, não tem alguém que fale uma palavrinha que vai fazer uma diferença para aquele jovem. Então, é algo que eu gosto muito, assim, de trabalhar no SBET, é por conta disso, de saber que em algum momento, de tudo que eu conversei com o jovem, alguma palavrinha vai ajudar esse jovem. E depois você recebe uma mensagem do jovem falando: Tami, lembra quando você falou comigo, conversou que eu cheguei chorando, que eu queria pedir o desligamento de tal situação que aconteceu na empresa, e você me orientou como eu poderia levar aquela situação, e você falou para eu focar nos estudos e seguir minha carreira. Eu consegui, fui para a área que você mesmo falou e você deu uma dica de uma empresa e eu estou trabalhando nessa empresa. Então isso é muito gratificante, trabalhar com esses jovens e fazer a diferença na vida deles é muito gratificante. Eu tive um jovem que tinha uma filha
ele foi pai muito novo, né? A mãe da menina também muito nova. E a menina tinha alguns problemas de saúde que tinham um acompanhamento muito rígido no médico. E assim, eu fiquei muito feliz de ver quando ele concluiu o programa de Jovem Aprendiz e que ele estava empregado, um cargo efetivo, não era mais jovem, com salário que realmente pode, né, manter melhor aquela família. E houve isso, houve uma questão de separação, então ele precisava trabalhar. Então, se tivesse tido aquela oportunidade de Jovem Aprendiz para ter a primeira experiência, a situação dele ia ser mais complicada, de conseguir aquela primeira oportunidade de forma legal. Porque às vezes você vai conseguir um emprego que, além do salário, você pode ter um plano de saúde que vai ajudar a sua filha, o seu filho, né? Porque você pode estender para os seus dependentes. Então, aquele jovem aprendiz vai te dar a base que você precisa para conseguir um emprego formal de carteira assinada com esses benefícios que vai ser bom para você e para sua família. Então, é a porta de entrada mesmo e é onde você tem ali o pontapé inicial eu falo para o jovem, você depois que entrar, você não vai querer parar, porque você não vai conseguir. Quando o jovem conclui, ele demora um pouquinho para conseguir uma outra vaga, ele já fica desesperado, porque ele já acostumou com aquela rotina, com ter o seu próprio dinheiro, de poder saber que ele está com aquela estabilidade financeira, principalmente, né? Perfeito. Vamos lá, uma questão. A gente sabe que hoje em dia existe uma realidade, né? A inteligência artificial chegou, a automação já estava aí e a inteligência artificial ela está no dia a dia das pessoas sendo correlacionada ao fim de várias atividades, ao fechamento de várias portas. Hoje em dia fala-se também na questão de desaparecimento de vagas, né? Então, o que acontece? O jovem de hoje, ele está um tanto desacreditado, com poucas perspectivas, e nós só temos a mídia para jogar para baixo. Infelizmente é uma realidade. Porque as pessoas colocam as ameaças do mundo moderno, mas não falam das oportunidades desse mesmo mundo moderno, né? Então você imagina uma pessoa que muitas vezes teve um ensino fundamental e médio precário, com muitas deficiências, não tinha professor disso, não tinha professor daquilo, a escola vivia em greve. Aí você vai assistir alguma coisa, um canal que seja do YouTube ou até da mídia convencional, e você vê, a inteligência artificial está chegando, estima-se o fim de tantas oportunidades, e esse jovem ele fica numa situação, caramba, mas logo na minha vez? Né? O que o SBET teria para dizer ao jovem de hoje diante dessa realidade da inteligência artificial, de tudo que está acontecendo no mundo de hoje? Eu acho que hoje tem muitos jovens inovadores que, se você vê aí essa geração trazendo muitas tecnologias novas e pensamentos, né, ideias que vão poder trazer para essas tecnologias. E eu penso que, assim, por mais que esteja tudo automatizado, por trás de uma máquina vai precisar ter um profissional para manusear, para consertar, para qualquer tipo de operação daquela. E uma das formações que eu acho que nunca vai acabar e que está super em alta e sempre esteve, depois da pandemia mais ainda, é a questão de você se profissionalizar nessas áreas voltadas para a tecnologia, você ir para a área de sistema da informação, você vai ter sempre emprego. Eu estou sempre acompanhando, né, como que está a questão de empregos, de vagas, e a área de tecnologia, de TI, é uma área que tem muitas oportunidades e que é para várias áreas. Você tem a área de mídia, que hoje está muito em alta. Você tem a área de você ir focar numa empresa. Todas as empresas precisam de um TI. Você tem um sistema. Todas as empresas hoje funcionam com sistema. Então, você tem que ter uma equipe que vai ser a pessoa que vai analisar, que vai fazer o projeto. Você tem a pessoa que vai mexer no código, que vai programar. Então, são muitas áreas que vai abrir para essa área de tecnologia. Então, acho que o jovem ele tem que pensar assim, poxa, tá virando tudo para o lado, né, de máquina, inteligência artificial, mas precisa de alguém para manusear. Então, se tá tendo muito podcast, vamos então também ir para essa área, né, que faz ali por trás. Vamos, então, crescendo muito a parte de hoje. Depois da pandemia, aumentou muito a questão de entregas, onde você tem um aplicativo. E olha quantos aplicativos não começaram a surgir depois, né? Então, o jovem, ele traz essa novidade, ele pode pensar que tem aquele projetinho ali na cabeça dele, aquela ideia, ele precisa só encontrar alguém, um meio para poder dar aquela ideia e quem sabe aí não fica milionário, né? Que muitos novos aí acabam ganhando. Então, eu acho que tem que passar isso para o jovem, de que cases de sucesso dessas pessoas, e é o que a gente também sempre leva, porque nos conteúdos do curso, do programa de aprendizagem, tem conteúdo falando da tecnologia,
e os tempos atuais. E aí a gente traz para o jovem e faz essa reflexão, né? E a gente pede também para o jovem dar muitos exemplos de empresas que eles criariam, de empresas que eles trabalhariam, trazer empresas que não existem, do que eles fariam, fazer trabalho em grupo. Então é bem bacana isso. A gente estimula isso também dentro de sala de aula e de mostrar isso. E a gente tem colocado muito o jovem para atuar com essa tecnologia, né? Em sala de aula normal, tradicional, é o quadro, o professor passa e você copia, o professor fala, e a gente está estimulando muito que o jovem possa criar o seu material para você apresentar, um material em PowerPoint, então para mexer mais, porque eu lembro que na minha época, quando eu comecei ali, era datilografia. Eu tinha que ter o curso de datilografia. Depois veio o computador, era o curso de informática. E hoje eu já não vejo que os jovens fazem muito curso de informática, porque ele já está ali, cresceu, já mexendo e mexe bem, né? Não precisa fazer esse curso. Mas a gente tem que estimular, porque o jovem não está estimulado, por exemplo, na escola, a fazer uma apresentação em PowerPoint, a mexer nessas tecnologias. Então, a gente está estimulando muito isso, porque hoje, até para fazer alguns processos seletivos, tem empresa que pede para você fazer em PowerPoint uma apresentação. E o jovem, às vezes, não sabe mexer nada. Então, a gente está estimulando isso em sala de aula. Então, a gente tem que sempre levar o que a gente está acontecendo aí no mercado, até levar para a sala de aula para esse jovem. Essa é a ideia mesmo. Não é só o mundo do trabalho, só o mundo corporativo. É trazer tudo que tem de novidade para eles, né? E fazer eles pensarem, é trazer essas ideias e fazer com que todo mundo discuta e pense sobre elas, e fazer com que ele tenha essa ambição, essa vontade de crescer e essa vontade de que não. Estão falando isso aí, mas eu vou ser otimista e eu vou conseguir. A gente não pode desistir, e vai ter muitos nãos, né, no seu caminho, mas se você desistir, aí você vai ficar para trás. Então você não pode parar no primeiro não, vai tentando, que uma hora você consegue. Uma hora a oportunidade é sua, uma hora é o seu momento, você vai brilhar. Você não pode desistir, não pode achar que porque você vive naquele meio, que a sua mãe, seu pai é assim, você vai ser igual. Não, você pode ser diferente. Eu acho que, até vou falar um pouquinho de mim, eu sou a prova viva que se eu continuasse no meio que eu vivia, eu ia seguir naquele mesmo ramo e não teria o que eu tenho hoje, né? A minha mãe, eu não tive pai, a minha mãe empregada doméstica, sempre fui empregatícia no início, durante muitos anos, até eu ter uma carteira assinada, com mais 2 irmãos, e a minha mãe, meus tios, ninguém tinha estudos completos, e eu sempre quis ser diferente. Eu queria concluir os estudos, eu queria fazer uma faculdade, eu queria trabalhar em algo de carteira assinada, eu não queria ir para o mesmo caminho. Então, assim, o jovem tem que vislumbrar isso, que você pode, sim, conseguir alcançar, você precisa querer e ir atrás. E eu vim até pensando no caminho, né, um pouquinho quando estava pensando na minha vida, que a gente tem que ficar atento a alguns sinais, algumas pessoas que passam na sua vida. Então, quando eu consegui meu primeiro emprego de carteira assinada, foi porque uma amiga minha falou: Tami, vamos comigo lá para Niterói, que eu sou de Saquarema, e aí vou conseguir uma vaga para você, a gente mora lá na República. Na primeira oportunidade eu vim, não conhecia o Rio, vim para uma entrevista sem conhecer nada do centro do Rio, e vim sem mãe, sem pai, sozinha, com a cara e com a coragem. Então, assim, é enfrentar. Quando eu tive a oportunidade de sair desse primeiro emprego, que eu fiquei durante muito tempo, e fui para uma instituição financeira de grande porte, foi porque eu tive uma pessoa que estava comigo e que quase eu desisti e voltei para a minha situação, para a minha realidade da minha família. E ele falou: você já vai voltar, já vai desistir com pouco tempo? Aí eu, né, vou tentar mais um pouquinho. Eu tô passando fome, tô passando dificuldade, mas vou tentar. E aí eu consegui, tentei, e ele me deu oportunidade, consegui entrar na graduação. Aí consegui entrar nessa empresa porque eu estava na graduação. Porque essa empresa exigia que você estivesse pelo menos cursando uma graduação. Então, tem pessoas, tem coisas que falam para você que você não percebe, mas você tem que ver que é uma porta que está se abrindo. Então, assim, e você não pode desistir fácil. Acho que isso é muito importante. E o jovem tem que ter isso em mente, de não desistir, de correr atrás, que ele vai conseguir. A questão do ímpeto faz toda a diferença, né? Não adianta a gente querer se a pessoa não quiser. Fundamental do jovem ele entender que ele tem que ter um compromisso com ele próprio. É assim que as coisas acontecem. E me tira uma outra dúvida. Eu tenho reparado que algumas instituições na área da saúde têm se aberto a essa questão dos programas de estágio e do jovem aprendiz. Como que você vê hoje, como que é trabalhado hoje o jovem aprendiz e as carreiras de estágio na área da saúde?
Então, na área da saúde, o estágio ele é um estágio que ele já recebe aquele estudante que é para o estágio obrigatório, né? Se você for ser técnico de enfermagem, você for enfermeiro, você precisa fazer o estágio na área da saúde. A pessoa que faz o exame, né? A parte de raio-x, você precisa ter um técnico em cardiologia, você precisa ter um nutricionista, um farmacêutico. Então, eles têm, né, o jovem ali iniciando na faculdade, que vai estar fazendo um estágio obrigatório ali naquela instituição. E o jovem aprendiz, eu tenho uma empresa parceira de grande porte a nível Brasil, que hoje ela coloca os jovens na área administrativa, mas eles ficam espalhados dentro da instituição, né, da área hospitalar, em vários setores. Então, o jovem, às vezes, ele está ali trabalhando, mesmo que colocando informações num sistema, controlando ali alguma coisa, acompanhando algum processo, mesmo que seja administrativo, que ele está vivenciando uma área de farmácia, que ele está vivenciando uma área de hospitalar ali, vendo enfermeiro. Então, aquilo ali incentiva ele até entrar nessa área, né? Então, a empresa, ele coloca como jovem aprendiz, porque ele sabe que ali ele pode ter um profissional dentro da sua empresa que já conhece a cultura da empresa, já conhece as premissas e políticas da empresa. Então, ele já sabe que vai conseguir. E aí, essa empresa está até focada, e a gente está junto também em parceria, para fazer um curso específico para a saúde. Porque hoje a gente não tem um curso de saúde, mas a gente já está com essa aprovação em andamento para ter um curso de saúde justamente para esses clientes da área de saúde. Então, a gente vai sempre se adequando para a necessidade do cliente. Então, uma das diferenças do SBET é essa, que a gente tem muitos cursos diferenciados. Você tem, às vezes, alguns locais que você só vai ter a oportunidade de colocar o jovem no curso administrativo ou de varejo, que é o de comércio. E o SBET não, a gente tem curso de administrativo, de varejo, de logística, de produção, de conservação, manutenção e limpeza, que é uma área que, às vezes, tem muitas empresas de terceirização de mão de obra, que tem muitos funcionários na área de limpeza e você tem uma cota altíssima. E você pode ter um jovem aprendiz de limpeza. Ah, mas você vai botar um jovem de limpeza? Tem jovem que precisa começar de algum lugar e que não tem uma perspectiva de estar ainda no fundamental, não sabe mexer no computador, mas ele quer ter o dinheirinho dele para ele poder o quê? Investir no curso. Então, aquele ali é só a primeira experiência para ele conseguir, né, ir para uma formação. E principalmente quando você chega em cidades, em regiões de vulnerabilidade social muito baixa, vai com certeza também suprir aquela necessidade. E aí eu já vi muito jovem começando na limpeza e virando recepcionista, virando administrativo da empresa. Então, assim, uma coisa que eu acho importante, a gente tem que começar, e tem jovem que não, né, pensa, eu quero começar já de cima. Mas dependendo de como o que você tem a agregar para aquela empresa, você tem que começar de baixo e investir em você para você conseguir chegar lá. Né? E senão o seu caminho vai ser muito mais difícil. Então, a gente tem que começar de algum lugar. Então, assim, estamos sim sempre nos adequando também à necessidade do cliente com todos esses cursos de contact center, porque tem empresas dessa área, o curso na parte de tecnologia. Então, a gente está sempre fazendo algum curso voltado para o que a empresa quer, e aí entra com a aprovação no Ministério do Trabalho, porque para trabalhar com um programa de aprendizagem, além de estar, como eu expliquei, nesses conselhos registrado, com a instituição registrada, você tem que estar registrado no órgão do Ministério do Trabalho, lá no GovBR, com a instituição registrada, os cursos registrados e validados para você poder atuar. Então, assim, é realmente uma instituição séria que trabalha dentro dos âmbitos todos, dentro da lei, tudo certinho. Isso é uma preocupação muito grande, fazer tudo certinho. Perfeito. Uma questão, Tami. Eu observei alguns casos bem específicos e uma das coisas que eu reparei é que a gente tem hoje algumas áreas que você não tem a mesma ênfase por parte dos agentes de integração. Por exemplo, hoje nós temos aí para mais de 80 cursos na área da graduação, por exemplo, que muitas vezes são pontos fora da curva, que no Brasil ainda são incipientes. Por exemplo, gastronomia, nós temos hoje a questão das terapias integrativas e complementares, que pega desde a auriculoterapia, pega a questão da aromaterapia, tem outras áreas também, por exemplo, podologia. Não são áreas que eram tão profissionalizadas como hoje em dia. E hoje nós temos até nível superior nessas áreas. O SBET também atende essa demanda mais específica? No momento, não. A gente ainda não está com esses cursos voltados para essa área, porque
precisaria de uma estrutura física para você também fazer a teoria em prática. Você não pode ter um curso de estética e não colocar o meu jovem para botar a mão no rosto de alguém e só dar teoria. Então, a gente não tem ainda uma estrutura que possa dar esse tipo de curso. Mas, por exemplo, a gente tem um curso de copa e cozinha. Então, esse jovem que trabalha em restaurante, fazendo curso de copa e cozinha, ele consegue ter ali na teoria dicas que a gente trabalha ali em casa, ajuda, faz alguma coisa e não tem ideia, né? A gente bota um professor que vai estar ensinando técnicas de corte, técnicas de higienização do alimento. Então, a gente tem para essa área, mas tem algumas áreas que não tem como a gente não ter a parte teórica junto com a parte prática. E aí, para isso, tem algumas locais, né? Algumas instituições, muito em outras instituições, que tem ali a sua estrutura física que dá para dar a parte teórica e a parte prática dessas áreas que você citou, por exemplo. Perfeito. E o que você vê assim como perspectivas futuras? A gente tem aí um processo pós aquela crise sanitária, né, que infelizmente dizimou muitas empresas. E a gente também tem uma realidade, né? O número de empresas hoje em recuperação judicial, em processos falimentares é uma coisa absurda. E a gente está tendo hoje uma realidade bem diferente do que tínhamos, né? A gente teve uma crise que se iniciou em 2014 e a gente muito mal começou a ensaiar uma saída dessa crise e já havia outra crise dentro da crise, que foi a crise sanitária. Uhum. Isso levou aí milhares de empresas, para não dizer milhões de empresas, né? Fora aquelas que permaneceram com o mercado com a perna quebrada. O que acontece? O que você está vendo hoje acontecer? Você vê hoje que as empresas começaram a se abrir mais por conta da necessidade. Você vê que as empresas, no geral, elas não estão conseguindo se readequar. As bolsas oferecidas, o valor aumentou, caiu ou permaneceu a mesma coisa. Qual o cenário que você está vendo hoje, depois de tantos solavancos que a nossa economia tomou? É engraçado você falar isso, porque realmente foi uma perda muito grande para muitas empresas. Mas o SBET, em 2014, nessa primeira crise em diante, ela começou a crescer. Então, tinha empresas fechando, mas as empresas de grande porte conseguiram se estabelecer, elas começaram a colocar muitos jovens aprendizes a contratar. Então, a gente não sentiu muito isso, né? Essa queda também dos jovens. Mas sim, né, a gente está vendo aí muitas empresas, até parceiras nossas de grande porte nível Brasil, com essas questões de fiscais, né, de fechamento ou de redução de muitos polos, de muitas unidades, mas a gente está conseguindo, em contrapartida, encontrar outras empresas de outros ramos que estão crescendo e que está fazendo essa inserção de jovens no mercado de trabalho. Então, às vezes, fecha uma área, mas outras áreas crescem. Com isso, a gente conseguiu ali ficar estável de estar sempre dando vagas, sempre tendo oportunidades, né, de estar colocando jovens mensalmente e crescendo. Por exemplo, no mês passado e esse mês, eu senti um grande aumento na área de varejo, de jovens sendo inseridos ali junto com a nossa instituição. Maravilha. E a bolsa, auxílio de estágio, a gente sempre passa para o cliente que ela tem que estar próximo ali ao salário mínimo, porque é de acordo com a quantidade de horas que vai estagiar. Então, se eu tenho um estagiário estagiando 30 horas semanais, eu não posso botar uma bolsa muito baixa, porque senão ele não vai querer, porque ele prefere o quê? Um estágio que ele vai ganhar R$700, ou ele vai preferir um emprego de 1.400 que vai fazer quase a mesma coisa e eu só tenho um tempo a mais. Então, a gente sempre orienta o cliente que não pode ficar muito abaixo. Então, a gente não trabalha com bolsa muito baixa. Tem que ser ali proporcional para aquelas horas trabalhadas, porque também não é justo para o jovem que vai fazer o mesmo trabalho, só que em uma quantidade menor, que o outro dando aquele suporte aqui, né, na atividade ali na empresa, tendo a sua responsabilidade, compromisso com o horário e ganhar muito menos. E o salário do jovem aprendiz, ele tem estabelecido já na lei. Então, a empresa não pode pagar menos que isso. Então, ela tem que ir seguindo o aumento ali de acordo com o que tem anualmente. Então, tem lá na lei falando que a empresa tem que pagar o salário mínimo hora. Se tiver no estado um salário maior do piso estadual, ele tem que seguir o piso estadual. Mas hoje a maioria dos estados, o federal está maior, então as empresas têm que seguir o piso federal, então não pode pagar menos. O que ela faz é pagar proporcional às horas trabalhadas. Então, se é um jovem de 4 horas, que é 20 horas semanais, ele vai pagar 20 horas semanais. Então, dá um salário de 663 mais ou menos mensal. E o jovem de 6 horas, que dá 30 horas semanais, ele recebe aproximadamente
R$ 908. Então, é sempre proporcional às horas de acordo com o salário mínimo. Então, não é um salário menor porque ele trabalha menos horas e é jovem aprendiz. É o salário mínimo, só que para aquela quantidade de horas que ele trabalha. Então, a empresa não pode fugir disso. E na Bolsa Auxílio, a gente sempre orienta o cliente, porque também a gente não adianta. Eu vou ter a vaga e não vou ter o jovem para colocar, porque o jovem também não vai querer. Perfeito. Bom, então a gente teve aqui hoje esse bate-papo, né? Muito bacana conhecer o que o SBET tem feito e tem oferecido para a sociedade. Essas iniciativas fazem uma diferença muito grande. A gente sabe o quanto as pessoas precisam, o quanto a sociedade precisa, o quanto o jovem hoje ele vive num certo limbo, né, de mão de obra. E se a gente tiver iniciativas como o SBET, tem que ser valorizadas, tem que ser fomentadas. A gente até lamenta porque não se fala tanto como deveríamos falar dessas oportunidades de instituições como o SBET. Sim. E o nosso interesse aqui é justamente trazer essas iniciativas para que o jovem perceba que existe oportunidade. A gente fala para o jovem, a gente procura falar com o pessoal de 40 a mais. A gente quer que as pessoas entendam que o caminho do trabalho ainda é o melhor caminho, sempre será o melhor caminho. Sim. Estabilidade, né? Você Sem ficar dúvida. tranquilo. Não, você poder dormir tranquilo. Ter o seu sustento com dignidade. Ter uma boa porta de entrada. A gente sabe que o mundo oferece todo tipo de facilidade. O problema é o que vão lhe pedir em troca, né? E a gente quer ver nossos amigos, nossos filhos, nossos familiares, a gente quer ver todo mundo bem, né? Só que é necessário que as famílias façam a sua parte também, para saber orientar esse jovem. O mundo vai lhe oferecer 1001 facilidades, só que são facilidades que vão lhe custar muito caro lá na frente. Ninguém quer isso. A gente quer o melhor. E a gente sabe que a ansiedade hoje é uma realidade. E a gente tem que saber conversar com esse jovem. Sim. Para que essa ansiedade seja dosada, tudo tem o seu momento certo. Tem um olhar atento, né? Exatamente. Pro seu filho é importante. E a gente queria, dentro de tudo que foi passado, agradecer pela presença. Eu agradeço. Maravilhoso ter vocês aqui e dizer para você o seguinte: essa câmera aqui é toda sua. Se quiser mandar um recado, fica à vontade. Agora é com você. Então, gente, eu queria falar que é muito importante o jovem saber que ele tem sim uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho e conciliar com seus estudos e poder ter sua independência financeira, seu crescimento profissional, e o ponto de partida são os programas de estágio Jovem Aprendiz. Então, para os jovens que quiserem, o SBET, como eu falei, está no Brasil todo, você pode fazer inscrição no nosso site, vai estar aqui, né? Mas eu vou falar que é o sbet.org.br, faz o cadastro do seu currículo, agenda a sua orientação profissional, você não vai ter custo nenhum, a instituição não pode cobrar nada de jovem com nada. Quem trabalha em um programa Jovem Aprendiz não pode cobrar nada do jovem. A gente está ali para fazer a inserção de vocês no mercado de trabalho, para ajudar a conseguir essa oportunidade, a ter esse crescimento de carreira. Então, entra lá, faz o cadastro, faz a orientação profissional, que ela vai te dar uma base muito boa. Você vai ter ainda mais chances de conseguir uma oportunidade depois dessa orientação. E aí você vai em busca da oportunidade que a gente vai estar encaminhando vocês até vocês conseguirem essa oportunidade. E lá no próprio site você vai conseguir ver as vagas que a gente tem na região que vocês desejam, que vocês moram, tá bom? Obrigada aí pela oportunidade e vamos fazer esse caminho de conseguir inserir ainda mais jovens e fazer com que ambos queiram, os jovens queiram e a empresa queiram os jovens, porque dá um match muito bacana. Maravilha! E eu quero deixar um recado hoje para você que é engenheiro civil, engenheiro ambiental, de produção, qualquer outra área, e que tem aí o seu registro já no CREA. Hoje a Unicorp tem uma oportunidade única para você. Hoje nós temos aí 80 vagas para pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. É a oportunidade que você gostaria de ter, é a oportunidade que você precisa ter para dar um up na sua carreira por uma condição única, um investimento mínimo de R$600. Você pode parcelar no seu cartão de crédito, você pode fazer da melhor forma possível e é uma condição restrita apenas aos primeiros 40 interessados que entrem em contato. É uma condição que foi aberta hoje para o nosso podcast e eu tenho certeza que você que está buscando uma progressão salarial, que está buscando uma progressão na sua carreira, tem aí agora essa grande oportunidade com o nosso parceiro de sempre, que é a nossa Unicorp, ok? Aí eu gostaria de dizer também o seguinte, né? Aquilo que eu sempre digo, pedir a colaboração de vocês. Curta, comente, compartilhe esse vídeo,
dá lá, se inscreve no canal, dá o seu like, dá aquela força pra gente. O nosso trabalho é orientar você em relação ao seu trabalho. E a nossa remuneração é o seu engajamento. Então, conta sempre com a gente. Tenha no nosso podcast aquela consultoria gratuita de toda semana que vai fazer a diferença na sua vida. E agora, vamos que vamos e bora trabalhar. Um forte abraço a todos.